Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, muitos subscribers do canal, muitos irmãos de batalha têm me perguntado: Baltar, você tá por dentro dos rumores das novas placas da Nvidia, cara? Porque porra, tu não sabe o que eu vi. Eu vi que num fórum tal apareceram vários usuários estranhos da Nvidia e também apareceu uma coordenada lá no Google Maps que indica que a placa vai ser 2080 e não 8080 e não 1180. E porra, aí o Shaolin lá da Nvidia já apresentou uma nova quadro lá, RTX 8000 e não sei o que, e agora vai ter Ray Tracing. Baltar, você não tá vendo? Eu falei: não, cara, eu não estou vendo, eu tenho mais o que fazer. Então, a minha opinião sobre todos esses rumores e todas as besteiras que estão falando aí é que você não deve perder tempo com isso. Primeiro, porque quando chegar aqui, provavelmente você não vai ter dinheiro para comprar. Segundo, que não vai valer a pena você comprar assim que chegar aqui. E terceiro, que as GTX, que são as placas voltadas para o mercado doméstico, ainda não foram anunciadas. Bom, desde os primórdios das GPUs, né, inventadas pela Nvidia lá com a GeForce 256, que existe a série Quadro. Eu não sei se desde aquela época já existe, mas a Nvidia sempre teve a linha dela voltada para o mercado de workstation. E o que é o mercado de workstation? É quem realmente trabalha com softwares que aquelas placas ali são otimizadas. AutoCAD, Maya, 3D Studio, SolidWorks, Blender, esses softwares que fazem geralmente ali renderização, né? E qual a diferença da série Quadro para a série GeForce, né? Para a série GTX, agora GTX? Basicamente nenhuma. A diferença são os drivers e geralmente a quantidade de memória. Por quê? Porque quem trabalha de verdade, quando eu falo quem trabalha de verdade, quem precisa de uma placa dessa específica, é para o cara que trabalha com simulações que tem que ter uma precisão de cálculo muito grande, é o cara que trabalha fazendo um filme, por exemplo, um cara que trabalha em Hollywood. Se você é um cara que faz vídeo pra internet, se você é um cara que, mexe com render, é render. Porque hoje em dia, cara, o que é um computador bom? Um computador que consegue fazer o cara jogar e streamar, e fazer o render dele. Aí o computador é bom. Então essas placas, elas não são voltadas nem para quem trabalha com um aplicativo de carga média. Eu trabalho com Maya, eu posso usar uma GTX perfeitamente. Se você fizer uma comparação lá, por exemplo, com a Quadro P5000, toda série Quadro tem uma GeForce baseada naquele chip ali. Geralmente é assim. Então você tem lá P5000, ela é baseada na GTX 1080 Pascal. Elas são basicamente a mesma coisa, com a diferença de drivers e de mais memória. Se você pega uma Quadro P5000 e coloca para rodar um jogo, por exemplo, ela vai ter um desempenho abaixo da Nvidia GTX. E se você pega, por exemplo, a GTX 1080 para você fazer um cálculo, uma simulação de fluidos lá, de SolidWorks, por exemplo, ela vai ter um desempenho menor do que a P5000. Por quê? Porque o software e os drivers são otimizados para que funcione melhor nesses sistemas, nesses programas. Então, geralmente, como é que os programadores e os cientistas eles fazem? Eles utilizam para a criação as placas da série Quadro. Por exemplo, o cara está fazendo um jogo, está fazendo alguma coisa, ele tem que simular aquilo ali em tempo real. Então ele usa a Quadro. E quando ele vai testar, ele faz o quê? Ele usa uma GTX que tem desempenho melhor. Então agora a gente tem aí essas RTX que vão ser baseadas lá na arquitetura Turing. Então, se eu não me engano, ela tem três tipos de unidades computacionais diferentes, né? Que é o CUDA Core, o Tensor Core e também o Ray Tracing. A Nvidia está vendendo o Ray Tracing como se fosse a coisa mais espetacular do mundo. Só que o Ray Tracing já é um algoritmo muito antigo. O grande problema dele é a quantidade de cálculos que você tem que fazer. Por exemplo, eu vi uma apresentação do Shaolin lá no canal HW Up. Eles fizeram uma conferência, né? Eles estavam comentando lá. Eu tinha chegado do futebol, peguei uma pipoquinha e falei: vou assistir essa porra. E assisti completo. E os dois caras que estavam
falando lá sobre o assunto, se eu não me engano, era Bruno e Rafael. Eles entendiam bastante sobre o assunto. Então a Nvidia está vendendo isso como se fosse a nova, o Pelé da computação. Aquilo ali segundo a Nvidia, aquilo vai trazer um salto de realismo absurdo para uma renderização, por exemplo, em tempo real. Vai ser mais fácil de você pré-programar aquilo ali para rodar num filme, por exemplo, para você renderizar aquilo ali. Vai ser mais rápido e vai possibilitar, por exemplo, nos jogos também, você ter aquele tipo de renderização ali em tempo real. Eu só quero ver quando a Ubisoft botar a mão nessa parada e decidir botar Ray Tracing nos jogos dela. Claro que isso vai ser mais uma tecnologia para fazer você comprar uma placa, comprar uma tecnologia que você não precisa, porque isso provavelmente vai ser a primeira coisa que você vai desabilitar nos jogos para você conseguir uma quantidade de FPS melhor. E por que o Ray Tracing ele é tão pesado assim? O Ray Tracing ele é baseado num cálculo vetorial entre duas variáveis. Vamos tentar fazer uma explicação aqui para um cara que não é programador. E geralmente quando você faz uma reflexão, a reflexão ela vem o quê? Ela vem da luz, lá a luz vem lá do ponto da luz, no ponto que está emitindo luz, e ela vai até o observador. O que o Ray Tracing faz? O Ray Tracing ele faz o cálculo invertido, pixel a pixel. Por isso a Nvidia fala lá, a gente tem quantidade de fazer 10 bilhões de raios por segundo. Porque toda vez que há uma interseção entre o objeto e a luz, em cada pixel, por menor que seja o ponto, no caso um pixel, ele vai rodar recursivamente esse algoritmo. E o que ele vai fazer? Ele vai ter que emitir um reflexo. E toda vez que não há reflexo, quer dizer que não há ponto de interseção entre a luz e o objeto, ele repete a cor do fundo do objeto. Ou seja, se for uma bola vermelha, por exemplo, ele reflete a bola vermelha. Então, se aparecer uma interseção, o cálculo é feito da bolota para o lugar onde está emitindo a luz. Então, o cálculo é feito invertido. E isso exige uma quantidade de processamento brutal. É óbvio, né, que é uma quantidade de processamento brutal. E eu creio que todos vocês aqui, a maioria de vocês, por exemplo, caiu na história do DirectX 10, vendida pela Nvidia, pela AMD e pela Microsoft. Vocês caíram na história do DirectX 11, que pelo menos trouxe alguma mudança ali em relação ao DirectX 10. Trouxe, por exemplo, o Tessellation, que dá uma diferença absurda. Se você pega um jogo hoje em dia que tem a tecnologia do Tessellation, por exemplo, no DirectX 11, você pega o Crysis 1, que era um jogo que tinha um gráfico absurdo na época, mas não tinha Tessellation, a primeira coisa que você nota é a diferença do Tessellation. E você também caiu na história do DirectX 12, não caiu? Porra, não, minha placa DirectX 12. Porra, preciso vender minha placa porque minha placa é só DirectX 11 e, porra, quando começar a lançar o DirectX 12, meu irmão, você vai ver o que os processadores FX vão fazer. E os FX continuaram fazendo tudo aquilo que eles faziam antes, né? Ontem, por exemplo, o nosso amigo Rony lançou um vídeo mostrando o desempenho do Core i3 8100, se eu não me engano, que ele tem. Quer dizer, um Core i3 de 8ª geração no jogo Watch Dogs 2. E eu falei assim, caralho, Rony, olha o teste com uma 980 Ti. Eu falei assim, caralho, Rony, olha o teste que eu fiz com o meu FX quando o jogo saiu lá com a 980 Ti. Qual o desempenho? O mesmo desempenho. E com o FX um pouco melhor do que o i3 lá de 8ª geração. E na época, quando eu falava pro pessoal que ficava lá, não, tem que trocar porque o FX é um lixo, porque o FX não consegue 500 FPS no Counter-Strike, tinha gente trocando, por exemplo, o FX, o AMD FX 8320, 8350 por Core i3 de 4ª geração. Então, quer dizer, você tem que ficar muito atento, cara, realmente naquilo que você precisa. A gente vai esperar sair a tecnologia, vai sair lá a GTX baseada nesses chips quadro aqui, como sempre vai sair lá uma GTX. Se for 2080, se for 2180, se for outro nome, foda-se, não vai mudar porra nenhuma. Vai ser a placa equivalente a 1080 lá, nessa geração. Então o nome, foda-se, pode botar o nome Pelé, outra GTX Maradona, RTX Romário, foda-se, não vai fazer diferença nenhuma. É só a porra do nome. E baseado no chip lá da Quadro. Então, quer dizer, a tecnologia está saindo agora. A tecnologia não é compatível, por exemplo, com placas da AMD.
A AMD patrocina alguns jogos e a Nvidia patrocina alguns jogos. Então você vai ter que esperar começarem a lançar quais são os jogos que provavelmente vão vir usando essa porra já para vender placa de vídeo. Óbvio, a gente sabe como funciona. Tomb Raider vai vir assim. O novo Assassin's Creed, o Assassin's Creed Odyssey, provavelmente vai usar essa porra. E o Metro, que sempre foi conhecido aí por foder as placas de vídeo, vai usar essa porra. Então, ou seja, é uma tecnologia que você provavelmente não vai precisar por enquanto. Outra coisa também que aconteceu ao longo da história, você caiu na AGEA, lembra da AGEA? A AGEA foi uma empresa que apareceu com uma unidade computacional lá para poder fazer o cálculo de física, tirar o cálculo da física do processador, que era muito custoso para o processador, e colocar esse cálculo de física nessa unidade da AGEA. A Nvidia foi lá e comprou e incorporou isso ao chip da Nvidia, né? Se eu não me engano, incorporou ao CUDA cores, não tenho certeza. E hoje em dia quem calcula a física, quando você liga lá o Physics, é a própria placa da Nvidia. E geralmente o Physics, desde lá de 2006, 2007, 2008, quando foi lançada a placa da AGEA, é uma das coisas que você desliga. Por exemplo, no Witcher 3, eu achava, além do efeito ser horroroso, eu achava que ficava muito melhor sem o efeito da Nvidia. A gente tem outras soluções aí que são feitas por software, se eu não me engano, como é o caso do Havok, que já pertenceu até a Microsoft. Então, sempre tem uma ladainha para fazer você trocar as coisas que você não precisa trocar. Porra, eu tenho uma 1050, eu tenho uma 960, eu tenho uma 770. E se aparecer uma placa que tenha bastante... Pô, a placa tem o desempenho da 1080 agora, custando metade, apareceu aí por 1200. Caralho, show de bola. Mas a gente sabe muito bem que dificilmente vai ser assim. O que você pode aproveitar é que sempre tem esses caras aí no fórum que ficam lá falando: porra, meu irmão, agora vai ter Ray Trace. Esses são os caras que vão vender a GTX 1080, a GTX 1080 Ti bem barato. Se bem que essa parada de vender barato tá acabando, né? Mas se ninguém comprar, talvez esses caras insanos eles baixem o preço para poder garantir lá logo a placa deles com Ray Trace, que eles não vão usar pra porra nenhuma por enquanto. Então, as minhas considerações sobre esses rumores são essas. E o tempo que você perde vendo esse tipo de coisa, você podia estar jogando ou reclamando da Electronic Arts, por exemplo, igual eu faço. Então, pessoal, um grande abraço. Espero que a minha opinião tenha sido clara. E essa, claro, é só a minha opinião. Se você quiser ter uma placa de última geração, é só comprar. Provavelmente eu vou ter, cara, porque eu sou um desses imbecis aí também. Então, um grande abraço. Até a próxima.